Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, vamos para mais um dia de devocional, onde a gente vai alimentar o nosso espírito, né? E o nosso corpo, o nosso espírito está alimentado, o nosso corpo, ele fica de pé, né? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. A gente vai fazer hoje o capítulo 15 de Marcos, tá bom? Então se quiser ir pegando a sua Bíblia para poder estudar, ler a palavra junto comigo, vamos lá. Tá bom? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Senhor, eu peço a tua presença de Jesus e do Espírito Santo nesse lugar para vir falar aos nossos corações, Senhor. Que a palavra lançada venha frutificar e germinar, Senhor, criar raiz, Pai. Pai, que nós, todas as palavras que nós estamos escutando nos devocionais, nós venhamos colocá-las em prática, Senhor. Porque sem prática a fé é morta, Pai. E que nossa fé seja vivificada em Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Pai. Que todos os barulhos à nossa volta, Senhor, venha ser cessado agora pelo poder do nome de Jesus. E que a nossa concentração, Pai, venha ser voltada para Ti, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, a gente está em Marcos, capítulo 15, tá? Aqui fala sobre o capítulo 15, fala sobre o processo da crucificação de Jesus. É importante você tirar um tempo para você, tá? Do devocional, para você vir a estudar a palavra dele e de um certo modo você conhecer a história de Jesus. A história de Jesus toda ela é contada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que muitas pessoas, pastores, apóstolos, enfim, bispos, muitas pessoas direcionam pessoas que não conhecem a palavra a começar pelo Novo Testamento. Aí você vai conhecer a história de Jesus, tá? E depois a história de Jesus, os processos que vêm depois da crucificação de Jesus, né? Até Apocalipse, até o que vai acontecer no mundo, né? O que já está acontecendo, para depois ir para o Velho Testamento, para você conseguir entender, né? Que o Velho Testamento é todo Deus falando. E a partir do Novo Testamento é Jesus, né? Ministrando. Então, é interessante você vir a ler a Bíblia, tá? Desprendido de preconceito, desprendida de querer entender, desprendido enfim, desprendido de qualquer pensamento ruim, negativo que você possa vir a ter, tá? Aconselho você a fazer uma oração antes, para você vir a ter a presença do Espírito Santo próximo de você, para você ter maior entendimento. Porque se você lê a Bíblia como um livro comum, ela se torna um livro comum para ti. Mas se você lê a Bíblia com o coração desprendido de qualquer coisa e com a intenção no coração de querer aprender mais da palavra de Deus, você vai conseguir entender as entrelinhas, as parábolas, você vai conseguir entender o que se fala, entende? E Deus vai falar com você do modo dele, tá bom, gente? Lembrando que cada pessoa tem o seu modo individual de ser tratado por Deus e dele falar com você. Então, o caminho é você querer estar na presença dele. É você querer conhecer a história dele. É você querer e acreditar em algo que você não vê, porém você sabe que existe. Esse é o caminho, tá bom? Então, gente, aqui em relação ao capítulo 15 de Marcos, é a crucificação de Jesus, tá? É desde a hora que ele é julgado por Pilatos, né? E ele é trocado por Barrabás. Barrabás era um bandido. A população, por influência dos mestres da lei, eles influenciaram a população a falar crucifica, né? E crucificar era o ápice, assim, do julgamento de uma pessoa, né? E a crucificação foi onde Jesus foi parar. Por que Jesus foi crucificado, gente? Para salvar a gente, para nos libertar da mão do inferno, tá? Que pra gente ser liberto da mão do inferno, precisava vir ao mundo um homem santo, totalmente santo, que não existisse pecado nele, tá? Para pagar o preço de sangue, que era a crucificação, né? Precisava um cordeiro ser crucificado, tá? E o cordeiro era Jesus. Tá? Então Deus se fez carne e veio ao mundo através de Jesus, ok?
E por que isso, gente? Porque Deus ama tanta gente incondicionalmente e nós somos imagem e semelhança dele, ele que nos criou, né? Então ele pagou esse preço por nós, tá? Isso foi um ato de amor por toda a população, por todo mundo, tá bom? E se você tirar, e se você quiser saber mais dele, quiser entender isso mais, tenha relacionamento com ele, queira estudá-lo, queira aprender sobre ele. Ele vai levantar as pessoas segundo o coração dele para te ensinar o caminho, tá? Tô falando isso, gente, porque ele fez isso comigo, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou batizada, ok? Eu conheci Jesus com 18 anos, eu sou batizada pela igreja presbiteriana, tá bom? Eu sou do Rio de Janeiro, então eu fui batizada em Copacabana e aos 18 anos. Passei o processo de igreja, de ir a congregações, a me congregar, tá? Fui ovelha da pastora Ludmila Ferber em Copacabana, na CI, tá bom? Então eu tenho uma bagagem aí. Porém, na época que eu ia para a igreja, que eu frequentava denominações, eu não tinha intimidade com Deus que eu tenho hoje. Porque eu aprendi a ter intimidade com Deus, porque eu fui procurá-lo. Entende? Tipo assim, a denominação te dá uma base, te dá um segmento para você seguir, tá? Porém, a congregação, algumas congregações, não são todas, tá, gente? Quero deixar isso claro. Hoje em dia a gente fala mais do evangelho, mas na época que eu frequentava uma congregação, um templo de Deus, eu não tinha, ou eu não tinha, ou eu não buscava. Vamos botar que eu não buscava, tá? Eu não buscava a fundo o que era querer estar na presença de Deus. Eu não buscava ele como eu deveria buscar, como nós devemos buscar. A gente não tem que depender só do pastor, tá? Como a gente sabe, do mesmo modo que a gente sabe que a salvação é individual, do mesmo modo que isso é individual, a sua busca a Deus também é individual, entende? Então eu ficava no comodismo, de todo domingo, ou de ir nas quarta-feira, ou de ir nas quinta-feira, assistir o culto e ir para casa. Eu achava que conhecer Jesus era só isso. Conhecer Jesus não é só isso, ok? Conhecer Jesus está muito além disso. Conhecer Jesus é você se disponibilizar a querer estar na presença de Deus. Conhecer Jesus é você querer no seu íntimo, lá dentro, que você quer fazer a diferença no mundo. Conhecer Jesus é você querer buscá-lo no secreto e permitir que ele fale com você individualmente. Deus fala, gente. Basta apenas você querer buscá-lo, basta apenas você querer estar na presença dele. Eu cheguei para Jesus, meus 35 anos mais ou menos, em 2017, falei: Deus, eu não quero ser mais o que eu era, eu não quero ser mais a Roberta que eu era antes, eu quero mudar. Então o que aconteceu? Deus levantou pessoas, tá, capacitadas segundo o coração dele para me ensinar a palavra, tá bom? Hoje todas as pessoas que eu sigo na internet hoje foram pessoas que Deus trouxe para me ensinar a palavra de novo, porque até então eu já conhecia, mas até então, dessa vez, eu fui no profundo, porque eu queria o profundo de Deus. Então, quando a gente quer o profundo de Deus, Deus levanta pessoas para nos instruir. Por que eu tô falando tudo isso aqui, gente? Para vocês entenderem que não adianta vocês estarem aqui fazendo devocional comigo e vocês não quererem, não se dispuserem no seu coração de querer conhecê-lo, de querer buscá-lo, entende? Você precisa deixar ele trabalhar no teu coração. Você precisa deixar ele mexer, porque a partir do momento que ele mexe, que ele faz, tá? Você começa a despertar interesse em querer estar na presença dele. Conhecer Jesus, estar com Jesus, com Deus e o Espírito Santo, não é só frequentar uma denominação, é muito além disso. Gente, está na hora de todo mundo expandir a mente, sair da caixinha, entende? Para vocês virem que aquilo que o outro tem dentro da igreja, né? Aquilo que o pastor está lá pregando ou o membro da igreja está lá fazendo, aquilo ali você também pode fazer. Basta apenas você querer. Só depende de você querer. Só basta uma decisão tua, falar assim: a partir de hoje eu quero mudar. A partir de hoje eu quero ser como aquelas pessoas são. A partir de hoje eu quero fazer a diferença nesse lugar. A partir de hoje eu quero pregar para nações. É uma
decisão sua, entende? Então, o que acontece? É justamente isso tudo que eu estou falando, tudo isso aqui tem a ver com a mensagem que Deus quer falar conosco, com o nosso coração, tá bom? Então, não negligencie a oportunidade que Deus está te dando de conhecê-lo. Não negligencie a oportunidade que Deus está te dando de você ir de encontro ao que Ele tem para sua vida, tá? Vamos abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículo 15, que fala assim: Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. O que você entende disso aqui, gente? Você que conhece a história, se você pegar os devocionais para ler, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver a história de Jesus, desde quando ele nasceu até a crucificação dele. Ele cumpriu o seu chamado, entende? Ele nasceu só para isso. Ele nasceu só para nos salvar. Esse foi o chamado de Jesus, tá? E por isso que foi um período curto da vida dele, né? Ele viveu poucos anos, porém, ele cumpriu com o chamado dele. E é justamente isso que Deus quer que a gente entenda sobre isso. Aqui no versículo, a gente pode ver que a população preferiu Barrabás para ser solto, para Jesus ser crucificado no lugar. Porque naquela época, na Páscoa, se trocava, né? Tirava-se uma pessoa da prisão e colocava-se outra. Então eles tiraram um ladrão, que realmente um ladrão, um assassino que matava as pessoas da prisão, e crucificaram Jesus, e pediram a crucificação de Jesus, tá? Então, o que aconteceu aqui? Jesus cumpriu o seu chamado. Por quê? Porque esse destino dele já estava inscrito, né, na Bíblia. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver, já estava inscrito que ele ia fazer, que ele ia participar disso, que para cumprir o chamado dele, ele precisava passar por todas essas etapas, tá bom? Então, Deus quer falar justamente com isso. O que Deus quer falar conosco com isso tudo, tá? Pra gente cumprir o nosso chamado, pra gente parar de fugir do nosso chamado, do que Deus tem pra nossa vida, tá? Então, todos aqueles que têm um chamado com Deus, cedo ou tarde, desculpa, gente, eu bati aqui, cedo ou tarde, ele vai vir te cobrar o chamado, tá bom? Então, não fuja mais do seu chamado. Abrace o seu chamado, ame o seu chamado, aceite a passar pelo processo do seu chamado, tá? Porque, gente, quanto mais tempo você demorar a vir para Jesus, a aceitar que Deus tem algo para sua vida, a aceitar que você precisa ir cumprir o seu chamado, mas quando você vier para Jesus, mais tempo você vai passar no deserto, entende? Então Deus está batendo na tua porta, Jesus está batendo na tua porta, pedindo, abre para eu entrar. Você está aí teimando, você não abre, mas você sente algo diferente dentro de você, você sente que com você as coisas são diferentes, você sente que com você as coisas não são normais. E você começa a camuflar esse sentimento que tem, essa sensação que tem dentro de você. Você começa a não querer escutar, você começa a querer fugir disso, entende? Isso que você está sentindo, de você querer fugir, de você querer camuflar, de você não querer, de você não entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você sabe o que você tem que fazer, é Deus te chamando. É Deus falando assim, eu tenho um propósito contigo. Eu quero que você me atenda. Só que ele não vai te impedir, ele não vai te invadir. Ele não vai chegar para você e falar assim, abre a porta que eu quero entrar, que a gente precisa cumprir isso agora. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai esperar você tomar a decisão do seu livre-arbítrio de você escolher a vir cumprir o seu chamado. Entende? Então, quanto mais tempo você demorar a dar a decisão, tá, de vir para Jesus, mais tempo vai ser o seu deserto. Por que isso, Roberta? Porque ele vai precisar te libertar além do que você já deveria ser liberto, entende? Quanto mais tempo você vir para Jesus, quanto mais tempo você demorar e aceitar o chamado que Deus tem para sua vida, ou se você já aceitou Jesus, mas por algum motivo na sua vida você fugiu,
Você entrou na caverna, você fez igual a Elias, que entrou na caverna e ficou lá escondido de Jezebel, né? Não sei se você conhece essa história, né? Teve uma hora que Jezebel enfim, é uma potestade, né? E naquela época da história de Elias, Elias teve medo de Jezebel. Teve uma hora que ele teve medo, mesmo sendo Elias, ele teve medo, entende? Então ele entrou dentro da caverna e ficou ali escondidinho, até Jesus entrar dentro da caverna e resgatar Elias. Porque é isso que Jesus faz com a gente, gente. Deus faz isso com a gente. Ele entra, ele vai atrás, ele busca, ele incomoda, entende? Até você abrir a porta, até você sair da caverna. Então saia da caverna, permita-se ser usado por Deus. Atrás de você existe uma nação, atrás de você existem pessoas que não conhecem Jesus ainda. Atrás de você, através da sua vida, vidas serão salvas, vidas serão libertas, vidas conhecerão a verdade, conhecerão Jesus. Sai da caverna. Para de anular o que Deus tem para sua vida. Para de se esconder. Sai da caverna. Ok? O medo paralisa. Não permita que o medo invada o seu coração. Não permita que o medo crie raiz dentro de você. O medo paralisa. Não tenha medo. Jesus está contigo. Jesus está do seu lado, Deus está do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado. Quando a gente tem Deus, Jesus e o Espírito Santo na nossa vida, a gente já tem o suficiente. Você não precisa de mais ninguém, você não precisa de mais nada. Você não precisa de comida, você não precisa de amigos, você não precisa de nada, você tem tudo. Com você, Jesus sendo suficiente na sua vida, você tem um exército dos celestiais com você. Aonde você acha que... Como que você acha que você vai vencer as batalhas se Jesus não estiver do seu lado? Entende? A história de Gideão, que começou com 30 mil homens, no final ele terminou com 300. Quem venceu aquela guerra foi Deus. Porém, Gideão acreditou e confiou em Deus e foi, com 300. Contra 300 milhões de soldados do outro lado. E ele venceu a guerra. Entende? Então, tira esse medo do teu coração. Volta para Jesus. Volta para o seu chamado. Vai de encontro ao que Deus tem para você. Não fique com medo. Não anule o que Deus colocou no teu coração. Se caso você vir a anular, você vai ser uma pessoa frustrada pro resto da sua vida. Porque você sabe que você precisava fazer algo, porém você não foi de encontro àquilo que Deus tem para ti. Não anule o que Deus tem para sua vida. É difícil? É. Existem batalhas? Existem. Existem lutas? Existem. Vai existir desprezo de todo mundo à sua volta? Vai. Porém, Jesus é suficiente. Entende? O amor dele por você, você não vai sentir falta de nada. Vai estar completo. Entende? Então, vai de encontro. Do mesmo modo que existem lutas, quando você passar pelo processo, vai existir, mais lutas, né? Porém, você vai estar firme em Deus. Você vai estar certo que aquele amor dele por você existe. Você vai sentir a presença dele. Você vai estar fortalecido. Entende? E você vai ir de frente a tudo que Deus tem para você. Porque você vai entender que outras pessoas como você precisam de Jesus. Que outras pessoas como você precisam conhecê-lo. Entende? E a partir do momento que você for de encontro ao que Deus tem para sua vida, bênçãos virão sobre você, ok? Não será só lutas, tá bom? Gente, essa foi a mensagem de hoje. Peço perdão por ter sido muito grande, porém, quando Deus quer falar, a gente precisa obedecer, né? Vamos fazer uma oração aqui de fechamento, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento. Senhor, obrigada, Jesus. Senhor, obrigada por falar aos nossos corações. Pai, que essa palavra venha de encontro a todos os corações, Senhor, que tenham chamado Teu na vida deles, Pai. Que eles venham entender que não existe outro caminho, que não existe outro acesso, que não adianta ficar na caverna, porque o Senhor vai lá e resgata, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, Senhor, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que liberta, que sara, que cura, Senhor. Um encontro de transformação, Pai, da água para o vinho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada mais uma vez, Pai, por falar aos nossos corações. E que essa semente lançada, Pai, venha germinar e criar raiz, Pai.
Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que você que tem um chamado de Deus, não se esconda. Vá de encontro ao que Deus tem para sua vida, tá bom? Para você ser uma pessoa completa. Pra você ser uma pessoa feliz completamente nele. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.